conversa agora com a economista do ASA, Andressa Durão, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money. Seja muito bem-vinda e bom dia, Andressa. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Andressa, queria começar entendendo exatamente esses números que vêm em linha com aquilo que esperava o mercado, mas mostram mais um avanço mensal do PCI, né, que é o dado preferido do Federal Reserve para definir sua tendência ali de política monetária. O que isso diz acerca exatamente desse ambiente inflacionário nos Estados Unidos, apesar de vir, em linha com as expectativas do mercado? Olha, eu acho que a gente tem visto aí já, né, há algum tempo uma inflação elevada, quando a gente olha para essa variação mensal, né, que está ali próxima de 0,3, continuou em 0,3, no mês de julho, mas a gente está ainda com uma inflação perto do esperado. Eu acho que o risco que a gente tinha relacionado à tarifa, ele está demorando a se materializar, está vindo muito devagar. Então a percepção sobre os dados de inflação é que eles poderiam ser piores, e eles não são. Então é mais uma questão de esperar esse efeito que parece estar diluído no tempo e ainda vai acontecer de uma forma mais lenta, do que se assustar com algo. Eu acho que o ponto da inflação, dos dados de inflação de agora que a gente tem olhado, eles têm mostrado meio que essa demora mesmo do impacto tarifas, né, enquanto a gente tem a questão de uma preocupação com o mercado de trabalho voltando a ficar mais, destacada. Então acho que esse PCI ele veio em linha com o esperado, ele veio em linha com o esperado, tanto em relação a bens quanto a serviços, né, porque às vezes a gente tem, um dado que vem em linha, mas ele surpreende quando a gente olha a composição, que foi o caso do CPI de julho. No caso do PCI não, a gente teve hoje um dado completamente em linha, e aí ele vem, com essa mensagem de que: "Caramba, as tarifas ainda não estão batendo fortemente nos preços". Então, fica uma dúvida do quanto vai vir, mas eu acho que é mais uma confirmação de que vai ser um movimento lento. Ainda assim, se a gente olhar para a parte de serviços, que não está relacionada às tarifas, ainda é uma inflação elevada. Então, é um PCI que mostra uma inflação de serviços resiliente, por mais que tenha alguma desaceleração. Então, tirando um pouco desse risco que eu estou comentando, já que ainda é um risco, já que a gente não tem, esse efeito nos dados, observados, olhando só para a parte de serviços, a gente também ainda tem uma inflação elevada. Então, pensando em política monetária, mesmo que os riscos relacionados a tarifas não se materializem, o Fed ele deveria ainda estar minimamente preocupado com a inflação por conta de uma inflação de serviços que ainda é alta, né, ainda é acima da meta. Eu quero falar sobre política monetária daqui a pouquinho, Andressa, mas eu queria pegar esse gancho nos elementos dessa inflação no setor de serviços. Eu queria entender se isso tem correlação exatamente com os dados de emprego que a gente tem acompanhado e foram inclusive sinalizados, né, trazidos para a discussão pelo próprio presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, né, durante o simpósio de Jackson Hole. Eu queria entender exatamente que correlação a gente consegue fazer entre esses dados que a gente acompanhou do payroll, por exemplo, em linha com essa inflação de serviços nos Estados Unidos. Eu acho que o que eu comentei da inflação de serviços ainda estar elevada, a gente não consegue relacionar muito com o que está acontecendo nesse momento. Eu acho que o que a gente pode fazer de link é uma desaceleração que a gente observou na inflação de serviços relacionados muito mais a viagens desde o início do ano, com a desaceleração que a gente viu no consumo de serviços ao longo desse ano e, consequentemente, um possível contágio no mercado de trabalho, mais no sentido de uma perda de dinamismo, levando, empresários a não contratarem, a não ter nenhum ímpeto de contratação, muito mais do que a parte de demissão, né. A gente não chegou a ver demissões, mas a gente viu, uma economia desacelerando no sentido de
não quero contratar, vou ficar esperando aqui essa incerteza passar para eu entender o que que vai acontecer com essa economia. Então eu acho que essa parte que a gente viu da inflação de serviços cedendo um pouco na primeira metade do ano, ela está ligada a um menor consumo de serviços que a gente também viu na primeira metade do ano e continuou vendo no dado de julho de consumo que também foi divulgado hoje, e eu acho que isso pode estar ligado a essa desaceleração no mercado de trabalho, a essa decisão de não contratação, por parte dos empresários, por conta dessa decisão de não consumo dos consumidores e tudo isso por conta da incerteza elevada que a gente viu no início do ano. Mas, voltando para o que eu comentei sobre a inflação de serviços ainda elevada, por mais que a gente tenha visto essa desaceleração nesses itens de viagens, a gente ainda tem uma inflação, de aluguéis que está desacelerando, mas ainda é elevada, isso herdado lá desde o fim da pandemia, né, e vários outros itens de serviços que permaneceram com um nível, né, de preços muito elevado e continuou acelerando num ritmo que era, maior do que o pré-pandemia. A gente tem, vários itens relacionados a consumo nessa linha, porque a gente teve uma economia americana muito forte nos últimos anos. Pode ser que a gente veja uma economia desacelerando agora e acabe derrubando também esses preços, mas até então a gente tem alguns preços ainda bastante pressionados dentro de serviços, mas o link com o mercado de trabalho, acho que a gente pode fazer nessa primeira metade do ano, explicando um pouco a desaceleração e aí eu aproveito para comentar um pouco sobre o que a gente imagina que vai ser a outra segunda metade do ano, né, na nossa visão aqui, que é um pouquinho fora de consenso, que é, a gente acha que volta um pouco a acelerar. Então, esse link que eu faço de desaceleração de serviços junto com a desaceleração no mercado de trabalho que a gente já viu, a gente acredita que ficou para trás e com o retorno da incerteza, né, que não está mais tão elevada, porque o mercado acaba se acostumando, né, com a ideia das tarifas, com toda confusão institucional também, e aí a incerteza cai, a gente acha que o pior já passou e a gente teria uma economia voltando a funcionar, a rodar um pouquinho mais alta no segundo semestre, e isso acaba trazendo novos riscos para a inflação. Então, esse link de desaceleração, ele fica para trás e o link de agora seria, se o mercado de trabalho volta a reacelerar, porque essa economia volta a consumir, né, os consumidores voltam a consumir, os empresários voltam a investir, então a gente cria um risco dessa inflação de serviços permanecer, elevada, junto com o risco tarifas que a gente tem na inflação de bens. Com essa inflação ainda mostrando essa resiliência, a gente tem os dados de emprego também, como você disse, né, nesse recuo, mas ali não algo tão expressivo. Né? O mercado de trabalho nos Estados Unidos se mostra bastante resiliente. E aí, a gente tem acompanhado esse bolsão de apostas com quase 90% de chance do mercado precificando exatamente essa possibilidade de uma queda, de um corte na taxa, no intervalo dos juros nos Estados Unidos, já na reunião de setembro. O que tem que fazer o Federal Reserve, então, André Sui, o que deve fazer o Federal Reserve, a partir de um momento que a gente percebe, com esses dados trazidos do núcleo da inflação nos Estados Unidos, que esse núcleo ainda está acima do centro da meta, né, de 2%. O Fed, como é que ele explicaria cortar juros com inflação mais alta, mas teria a ver com a resiliência do mercado de trabalho? Explica para a gente essa dúvida que não deixa gerar um pau a dormir. Bom, quando a gente tem, né, riscos para os 2 mandatos do Fed, que é inflação e mercado de trabalho, a gente tem que avaliar o peso, né, de cada um desses mandatos e qual o risco que está atribuído a cada um desses mandatos para entender onde que vai estar a taxa de juros, nesse cenário. E hoje a taxa de juros ela está num território restritivo, né, então ela está exercendo pressão baixista sobre a economia, ou seja, sobre o mercado de trabalho e, consequentemente, sobre a inflação. Se hoje a gente tem uma inflação acima da meta, essa taxa de juros ela deveria continuar restritiva. Mas se a gente tem riscos para o mercado de trabalho, então talvez essa taxa de juros precise ficar
próxima ao neutro ou abaixo dele, caso a gente precise estimular, né. Então essa é a associação que a gente faz. Qual é o cenário hoje? A gente tem um risco altista para a inflação relacionado a tarifas, a gente já tem uma inflação acima da meta, mas os riscos relacionados ao mercado de trabalho, que poderiam influenciar a inflação lá na frente para baixo, eles estão começando a falar mais alto, né. Eu não diria que eles são maiores, que na hora da conta, a taxa de juros deveria estar no neutro ou abaixo dele. Eu acho que não, acho que a taxa de juros ainda deveria estar restritiva. Mas falando de riscos, de balanço de riscos, hoje a gente tem um dado de mercado de trabalho que surpreendeu mais. Então, o risco relacionado ao mercado de trabalho está falando mais alto agora, o que faz com que o Fed possa fazer esse primeiro movimento de corte de juros. Então, o que vai acontecer? Quando ele corta 25 vezes na próxima reunião, ele não tira a taxa de juros de um território restritivo, ele apenas diminui essa restritividade, né. Então, eh, como o meu risco relacionado ao mercado de trabalho está fazendo com que eu tenha o risco de errar, de deixar a minha taxa de juros alta e acabar exercendo uma pressão baixista além do necessário sobre a economia, eu vou tirar um pouquinho dessa restritividade, mas eu ainda vou deixar minha taxa de juros restritiva, porque a minha inflação ainda é também um risco elevado. Então, ele faz esse primeiro movimento de 25 bases e ele testa se o mercado de trabalho vai continuar deteriorando ou não. Então, assim, a gente tem um próximo dado de mercado de trabalho na semana que vem, super importante. Esse dado vai dizer para a gente também em que pé está esse risco relacionado ao mandato do emprego, para o Fed reavaliar se ele precisa fazer mais movimentos de cortes de juros além desse de 25 bases que já está precificado. A partir daí a gente vai entender se o Fed vai precisar cortar mais vezes, se ele vai precisar cortar de uma magnitude maior, ou se ele não vai precisar mais cortar. Porque talvez se o mercado de trabalho venha forte no próximo dado, ele ignore esse risco de volta, aí a gente volta para mais ou menos onde a gente estava um mês atrás, antes do payroll ter sido divulgado, e volte a acreditar que, na verdade, o balanço de risco é assimétrico para cima, porque a inflação está falando mais alto. Então, tudo depende do próximo dado, né? Mas, resumindo, acho que com o que a gente tem hoje, o balanço de riscos ele deixou de ser tão assimétrico para cima e agora ele está levemente equilibrado, de forma que o Fed comece de novo a tentar ir para a taxa neutra, mas o quanto ele vai, quão rápido ele vai precisar identificar nos próximos dados de emprego e inflação. Tive o prazer de conversar aqui com a Andressa Durão, economista do ASA. Muito obrigado, Andressa, por bater esse papo com a gente aqui no Eu que CNN Money. agradeço. Até mais.